O Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão dessa quarta-feira que a expropriação de terra por cultivo de drogas pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não teve culpa. O plenário analisou um recurso em que o Ministério Público questionava a expropriação pelo INCRA de uma fazenda em Pernambuco, em que a Polícia Federal encontrou mais de 6 mil pés de maconha. O MP alegou que se o plantio da droga ocorreu sem o conhecimento do proprietário, a terra não poderia ser expropriada. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou que a expropriação pode ser afastada se o dono da terra demonstrar que não ocorreu em culpa. Mas, no caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região demonstrou a participação dos proprietários, ainda que por omissão. O plantio da droga atingiu 2 imóveis com matrículas distintas, ambos com proprietários falecidos. A ação de expropriação foi contestada pelos herdeiros, que confirmaram ter a posse dos imóveis. A responsabilidade de apenas um dos condôminos é suficiente para autorizar a desapropriação de todo o imóvel. Eventual acertamento da relação entre os proprietários deve ser providenciada em ação própria. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou ineligendo. Eu acho que essa é uma boa solução, porque afasta a responsabilidade puramente objetiva, que eu teria dúvida de consagrar, sobretudo sem lei, porém, de certa forma, promove uma inversão do ônus da demonstração. É possível, sim, a interpretação que consagra uma presunção juris tantum de dolo ou culpa, com a consequente inversão do encargo probatório. A expressão da Constituição, ela visa exatamente a fazer uma distinção entre a desapropriação e a expropriação. Aqui é caso de expropriação, que é uma hipótese de desapropriação com fisco, que tanto quanto pude pesquisar, vem prevista essa expropriação na Convenção de Viena contra o tráfico de entorpecentes, está na nossa Constituição, e eu cito aqui vários países que tratam do denominado confisco alargado, que é mais ou menos isso que a nossa Constituição preconiza. Com esses fundamentos, e depois fazendo a juntada de voto, eu acompanho integralmente o voto do ministro Gilmar Mendes. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Ainda durante a sessão, por 7 votos a 3, o plenário declarou inconstitucional resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que permitiu a reeleição para a presidência, desde que observado o intervalo de 2 mandatos. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora do caso, ministra Carmen Lúcia. De acordo com a presidente do STF, a lei orgânica da magistratura proíbe a reeleição. As disposições da Lei Complementar 35, de 1979, definem regime jurídico para a magistratura, viabilizando o tratamento nacional uniforme, válidos, portanto, para todas as instâncias e tribunais do território nacional, para as questões do Poder Judiciário, garantindo a necessária independência e autonomia para a devida prestação jurisdicional, observadas as peculiaridades locais, sem deixar de se ter um único estatuto constitucional a ser obedecido em todas as instâncias e por todos os órgãos do Poder Judiciário. Não contrariando a Constituição da República, essas normas devem ser obrigatoriamente observadas pelos tribunais ao elaborarem seus regimentos internos e demais atos normativos. Na espécie vertente, ao estabelecer a possibilidade de, aspas, o desembargador poder ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos, fecho aspas, o plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na minha compreensão, contrariou as balizas estabelecidas no artigo 102 da Lei Complementar 35 de 1979, recepcionado pela Constituição da República, nos termos do artigo 93.
Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para comentar para a gente a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Gisele, essa questão aí, essa discussão, né, envolve o direito à propriedade. O que a Constituição diz a esse respeito? Bom, o artigo 5º, em especial, ele assegura, né, garante o direito de propriedade. Essa propriedade, inclusive, ela tem que ser exercida atendendo-se à função social. E essa função social significa que o proprietário ele deve zelar pelo uso lícito da propriedade, ainda que ele não esteja na posse direta do bem. A grande discussão que se teve aqui é exatamente no que diz respeito às formas de intervenção da sociedade, do Estado na propriedade, em razão do que a própria Constituição estabelece, porque o artigo 243, e foi em torno desse artigo que foi a discussão do recurso extraordinário, ele estabelece como forma de expropriação aquelas das terras em que for localizada a cultura ilegal de substância psicotrópica. Então, nesses casos, acaba ocorrendo a expropriação na forma de confisco, que seriam aqueles casos em que a propriedade ela é retirada pelo Estado do proprietário particular e é destinada a programas de reforma agrária ou de habitação popular, sem qualquer tipo de indenização. E como ficou a tese de repercussão geral? A tese da repercussão geral que foi discutida se deu nos seguintes termos. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal, ela pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa. Então, acabou se invertendo o ônus da prova, que, a princípio, o que a Constituição estabelece é a decorrência, né, se for localizada plantio de droga numa determinada propriedade, a consequência lógica é a expropriação, é a retirada, então, da propriedade por conta daquele ato ilícito como uma forma de sanção. No entanto, se o proprietário comprovar que não teve culpa naquele plantio de substância entorpecente, ele pode, então, afastar essa expropriação. A grande discussão no RE com repercussão geral foi exatamente em torno da natureza da responsabilidade do proprietário nesses casos. Então, ficou assentado, foi uma decisão tomada por maioria, que é possível afastar a expropriação desde que se consiga demonstrar que não houve contribuição do proprietário para que aquele plantio efetivamente acontecesse. Gisele, quando ocorre uma expropriação nesse caso, é só da área em que o entorpecente estava plantado ou de toda a propriedade? O Supremo já teve a oportunidade de se manifestar em um outro recurso extraordinário. Então, nesse outro julgamento, a decisão que foi tomada pela Suprema Corte foi exatamente no sentido de que a expropriação ela deve englobar toda a propriedade. Não é só aquela área de plantio. E, inclusive, até para esclarecer, nesse caso concreto, embora tenha sido mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que acabou expropriando a terra, ficou assentada essa questão da análise da culpa. Os ministros assim definiram manter a decisão do TRF da 5ª Região, porque nos autos ficou comprovado um grau de participação de culpa do proprietário, ainda que na forma de omissão. Então, havendo a expropriação, deve ser da área total e não apenas da área do plantio. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço. Até lá.